Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações, tá certo? Amigos, este é o primeiro vídeo de uma série que estarei fazendo sobre exegese bíblica. Estarei abordando os passos elementares da exegese de forma prática para que você possa aprender a fazer exegese e pôr isso em prática, tá certo? Esses passos elementares que eu estarei abordando, eu pretendo apresentá-los de uma forma didática e o mais simples possível para que todas as pessoas possam entender aquilo que estamos tratando. Por quê? Porque a exegese ela é muito técnica, tá certo? Ela é um estudo muito técnico. Nós não podemos ser simplistas, mas também precisamos transmitir isso de uma forma que o máximo de pessoas entendam. Então, geralmente, para uma pessoa leiga, é praticamente impossível fazer uma exegese. Mas eu quero apresentar para você de uma forma didática, de forma que você possa aprender pelo menos os passos elementares e colocar em prática e adaptar essa metodologia à sua realidade para que você possa usar isso para pregar sermões, fazer estudos e à medida que você for avançando no seu conhecimento teológico, você seja capaz de cada vez mais aperfeiçoar a, a sua exegese, ok? Amigos, eu já recomendei aqui no canal um livro intitulado O Manual de Exegese, de Gordon DeFee e Douglas Stewart. Eu já recomendei também o livro Entendes o que Lês, dos mesmos autores. Tem um outro livro em língua portuguesa que ele é bem interessante sobre a questão da hermenêutica e da exegese, que é este livro aqui, A Espiral Hermenêutica, do Greg Osborne. É uma obra bem densa, mas uma obra fantástica. Ok? Bom, uma outra obra muito boa é essa obra aqui, tá? Do Robert Christillon, ok? E essa obra aqui, ela já é uma obra direcionada para pessoas que têm uma formação em teologia ou pelo menos estão terminando sua graduação em teologia, tá? Essa obra aqui, o próprio autor ele já diz, ela não é uma obra direcionada ao público leigo. Essa é uma obra direcionada para aquela pessoa que estudou teologia, né? Ficou ali 4, 5 anos em uma faculdade de teologia, mas por algum motivo não conseguiu pôr em prática a exegese, não fez exegese, e ele está querendo auxiliar essas pessoas a fazerem exegese, estimularem essas pessoas a fazerem exegese. É claro que é uma obra que pode ser utilizada por pessoas que gostam de estudar teologia e já estão em um nível intermediário no que tange a teologia bíblica, ok? Então é uma obra fantástica e eu recomendo, tá? Mas eu já digo de antemão, se você não conhece hebraico, se você não tem um conhecimento elementar de hebraico, já passando para o nível intermediário, é uma obra que para você terá pouca utilidade, tá certo? Uh, bom, vamos avançar. O livro que eu vou usar para nós abordarmos esses passos que nós vamos abordar vai ser o livro de Abacuque, tá certo? Então, neste vídeo, nós vamos abordar o primeiro e o segundo passo da exegese bíblica. Então, deixe-me compartilhar com vocês o PowerPoint que eu preparei e nós vamos estudar isso aí, ok? Então, aí nós temos o livro de Abacuque, ok? E eu separei aqui duas citações aonde diz assim: a primeira tarefa da exegese é aclarar as situações descritas nos textos, ou seja, redescobrir o passado bíblico de tal forma que o que foi narrado nos textos se torne transparente e compreensível para nós, que vivemos em outra época e em circunstâncias e culturas diferentes. Então, a ideia da exegese bíblica basicamente é você conseguir entender o texto bíblico, entender o que o autor quis passar, tá? O que os primeiros escritores, os primeiros ouvintes entenderam do texto bíblico e você conseguir aplicar em nossa época de forma inteligível,
Ou seja, você aplicar o texto bíblico às nossas circunstâncias hoje de forma adequada. Um outro ponto também é o seguinte: a segunda tarefa da exegese é permitir que possa ser ouvida a intenção que o texto teve em sua origem, que é o que eu acabei de mencionar junto com a outra citação também. A intenção da exegese é você conseguir entender a intenção original do texto, tá? O que o autor pretendia dizer e o que o público-alvo entenderia, tá certo? Nós não podemos inferir para dentro do texto o que nós pensamos. Exegese é você buscar entender o que o autor bíblico queria dizer de fato sobre o tema, ok? Bom, uma das coisas que nós precisamos ter em mente quando nós fazemos exegese já é a metodologia. Nós precisamos ter muito claro em nossa mente a metodologia que nós iremos usar para se fazer exegese. Então, você pode fazer exegese da perspectiva crítica histórica, ou seja, ou histórico-crítica, ou seja, de uma forma, como a gente costuma dizer, liberal, tá certo? Aonde não se crê em inspiração bíblica e etc. E do método, do ponto de vista do método gramático histórico, que é geralmente abordado, usado pelos conservadores protestantes, que foi usado pelos reformadores e por tantos outros teólogos do passado. A metodologia que nós vamos usar é gramática histórica, porque sou conservador e creio que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ok? Um ponto aí muito importante, então, é você, quando você for fazer exegese bíblica, você ter uma metodologia, você saber a metodologia que você vai estar usando e os passos que essa metodologia toma. Então, por exemplo, aqui eu tenho o esboço de uma declaração metodológica, tá? Eu tenho de forma simples aqui o que seria uma declaração metodológica, onde eu digo o seguinte: o presente estudo lança mão do método gramático histórico para obter as conclusões desejadas. Por que isso? Porque o objetivo de você usar uma metodologia é você ter conclusões corretas do seu estudo. Então, por que você precisa conhecer a sua metodologia e por que você precisa usar ela de forma adequada? Para você chegar nas conclusões corretas a respeito do texto. Uma metodologia errada te levará a conclusões erradas a respeito do texto. Seguindo, este método reconhece a natureza divina humana da revelação, ou seja, entende que o texto bíblico é a palavra de Adonai transmitida pelos homens sob inspiração divina. O método gramático histórico se vale das línguas em que o texto foi escrito, hebraico, aramaico e grego, bem como o contexto histórico e a linguagem bíblica característica de cada gênero literário para analisar os documentos inspirados. Os reformadores fizeram um amplo uso deste método, bem como diversos teólogos conservadores ao decorrer da história. E aí eu cito alguns autores, como Gerhard Hazel, Richard Davidson, que falam sobre isso. Uma outra declaração metodológica e mais específica também, eu posso demonstrar para vocês em um outro momento, que é, por exemplo, a mais detalhada, que é do livro Manual de Exegese. Ok? Quando você segue uma metodologia direcionada por um autor. Então, por exemplo, você lê o livro Manual de Exegese e você vai seguir aqueles passos que que o Douglas Stewart sugere para a exegese. Então, aí você vai colocar ali, eu posso discutir isso em um outro momento de forma mais detalhada. Mas, de forma básica, você precisa entender a metodologia que você vai usar, porque ela vai determinar a conclusão que você terá. E dentro dessa metodologia você tem passos. Então, aqui eu coloquei uma introdução que seriam os passos elementares da exegese bíblica, tá? De acordo com o método gramático histórico. Então, neste vídeo nós vamos pegar a primeiro passo aqui, que é a introdução
ou seja, uma introdução ao contexto crítico, que seria você falar da autoria do livro, data e propósito do livro, ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre essas questões aqui, tá? Ok? Nós vamos falar dessas, nós não vamos conseguir falar de todas em um só vídeo, porque tem bastante detalhes aqui que precisam ser discutidos. Então, vamos falar desses primeiros detalhes aqui, como fazer isso. Ah, só uma obra bem interessante para você que está iniciando os seus estudos na Bíblia. Esta obra aqui, vendida pelo Naspers Press, tá certo? Do professor Emilson dos Reis, Introdução Geral à Bíblica. Aqui, a Bíblia. O professor Emilson dos Reis aqui, deixe-me falar aqui de forma rápida, ele vai falar, por exemplo, sobre questão de revelação, o que é revelação, o que é revelação geral, o que é revelação especial, o que é inspiração, o que é iluminação, origem da escritura, tá? Os escritos antigos, as línguas originais bíblicas, a transmissão do texto bíblico, a formação do cânon, ok? Ele vai falar sobre a tradução da Bíblia, divulgação da Bíblia, a crítica da Bíblia, livros da Bíblia, considerações finais e etc. Ele vai ter um apêndice. Então, para você que está começando a sua jornada de estudos para compreender melhor as Escrituras, essa é uma obra muito bacana, tá? Não poderia deixar de recomendar ela. Então, vamos lá, vamos para os nossos primeiros passos. Bom, primeiro passo é você identificar a autoria do livro. Então, você precisa identificar quem é o autor do livro. Lembrando, o nosso livro que nós vamos estar usando como base para fazer a exegese é o livro de Abacuque. Então, vamos pegar e abra sua Bíblia no livro de Abacuque, ok? Vamos abrir aqui. Vamos lá. Bom, aqui estou eu com Abacuque. Então, quando você pega o verso 1 já de Abacuque, diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, está dizendo que o que está sendo dito aqui é uma sentença revelada ao profeta Abacuque. Quem era Abacuque? Vamos entender um pouco isso, e aí eu uso uma referência do Ralph Smith no World Biblical Commentary, onde ele diz o seguinte: o nome Abacuque não é uma palavra hebraica típica. Alguns rabinos antigos ligaram seu nome à palavra Bequet, ok? Que abraço, que significaria abraço. Em 2 Reis, né, 4:16, a maioria dos estudiosos modernos consideram o nome uma palavra acadiana para uma planta de jardim. Ou seja, a origem do nome de Abacuque é numa palavra acadiana. Ela está escrita em hebraico, mas essa palavra teria origem na língua acadiana. E basicamente seria o nome de uma planta. Por exemplo, esta obra aí, que é uma obra de introdução à Bíblia Estudo e Gartência, diz assim: semelhante a Naum, este livro não fornece detalhes sobre a pessoa e o tempo do profeta. Seu nome parece ser de origem assíria ou babilônica, né, que pode ser a língua acadiana, e designar uma planta de jardim. Vai na mesma direção do que nós falamos anteriormente. Bom, vamos lá. Nesta obra aí, essa obra crítica aí do David Brown, junto com outros eruditos aí, ele diz o seguinte: Abacuque, da raiz hebraica, significa abraçar, denota um favorito, a saber, de Deus, e um lutador pelo bem de seu país. E aí, se nós dermos uma olhada naquilo que diz Scholar Baumgartner em seu léxico de hebraico, que, diga-se de passagem, é uma obra na academia indispensável para qualquer estudante avançado em língua hebraica, Scholar Baumgartner diz o seguinte: na Septuaginta, ou Septuaginta, Ambacomo, ok? No etíope ele vai citar, que seria Ambakom. No acadiano ele cita aí Mebakuk, uma planta de jardim
No siríaco ele vai citar também, que seria a Cássia. No árabe ele também vai citar. E também aí cita-se, né, em latim a questão do manjericão. Essa seria a ideia da origem aí do nome do profeta Abacuque. Ele teria essa origem aí nós temos os cognatos, né, em acadiano, em siríaco, em árabe, que teria a ideia de uma planta de jardim, que basicamente seu significado seria abraçar. Alguns falam abraçado por Deus, querido por Deus. Essa é a ideia. Nós não temos muito bem clara, ok? O que seria exatamente o nome de Abacuque, mas a ideia básica é essa daí. Nós não temos muitos detalhes sobre a pessoa de Abacuque. Quando a gente vai fazer uma introdução ao livro, é bastante interessante quando nós podemos ter detalhes sobre o autor do livro. Por exemplo, quando você pega o livro de Isaías, você tem como saber quem era Isaías. Isaías veio da linhagem real, de uma linhagem real, possivelmente era sobrinho do rei, essas coisas. Assim como Amós, você sabe que era um boiadeiro, e outros autores. No caso de Abacuque, nós não temos esses detalhes. O que nós podemos saber, então, é que o livro começa dizendo que ele é da autoria de Abacuque, e basicamente o nome de Abacuque significa isso. Então, esse seria um primeiro passo da introdução crítica de sua exegese. Você saber quem é o autor do livro e o significado de seu nome, que vai dizer muita, muita coisa. Um outro passo que você precisa conhecer aí é o lugar no cânon. Em que lugar do cânon faz esse livro estar? Então, citando ainda o Smith, eu digo o seguinte aí, citando ele, né? O livro de Abacuque é o oitavo entre os 12 no texto massorético, ou seja, no cânon da Bíblia hebraica, e na Septuaginta também. Segue Naum e precede Sanfonias. É geralmente reconhecido que esses três profetas eram contemporâneos e compartilhavam uma convicção comum. Então, basicamente, se você pega na sua própria Bíblia em português, você vai ver que o livro que vem depois de Abacuque é Sanfonias. E se você pegar na sua Bíblia em português, você vai perceber também que o livro que vem antes de Abacuque é Naum, porque a nossa Bíblia em língua portuguesa, ela segue a ordem do cânon da Septuaginta, basicamente. Então, a Sanfonias está entre estes dois livros, lugar no cano. Então, nós já vimos identificar a autoria do livro, quem foi o autor, e tá certo que aí você pode ter uma discussão, se você estiver discutindo com alguém do método crítico histórico, por exemplo, que não vai acreditar na autoria. Por exemplo, se você estiver discutindo a questão do Pentateuco, quem escreveu o Pentateuco, você vai ter uma discussão na autoria, se for Moisés ou não, e você vai ter um trabalho bem extenso para demonstrar que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, ok? A mesma coisa em outros livros da Bíblia, por exemplo, se você vai falar de Isaías, geralmente com uma pessoa que é adepta do método crítico histórico, ele vai falar de um Deutero Isaías, por exemplo, ok? Então, não teria sido Isaías que escreveu o livro inteiro, assim como outros livros, como o livro de Zacarias, etc. Mas, basicamente, para você que está começando, que é um cristão conservador, você acredita que foi o escritor aqui que a Bíblia está dizendo que escreveu, esses seriam os passos. Você entender quem é o autor, quem ele era, quando possível, no caso de Abacuque, nós não temos muitos detalhes sobre Abacuque, e o lugar no cânon, o lugar da Bíblia que esse livro se encontra. Um outro ponto muito importante é você entender o contexto histórico para você poder datar o livro. Então aí é um comentário aí, Haftarot, onde nós temos o seguinte: a referência ao avanço destrutivo dos cananeus, ou seja, você aí vai citar aí algumas questões aí históricas da época. Então, por exemplo, se você pegar aqui o livro de Abacuque, você vai perceber uma coisa, em Abacuque 1,6 menciona o avanço dos cananeus, dos babilônicos, tá? Ali na Mesopotâmia. Então vai dizer assim, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e aí vai continuar falando.
Então aqui vai falando do avanço dos caldeus em conquistar território. Então basicamente qual é a ideia? Vamos ler e vamos discutir. A referência ao avanço destrutivo dos cananeus, aquela nação feroz e impetuosa no início da coleção aí do texto de Abacuque, né? Dá razões para supor que o profeta era contemporâneo do emergente império, ali por volta de 626, se não uma testemunha de sua famosa vitória sobre os egípcios em Carquemes, né? Lá quando vai haver a batalha lá entre Nabucodonosor e o Egito vai cair perante ele em 605. Aí ele continua. As subsequentes invasões de Judá a Nabucodonosor não são mencionadas por Abacuque, mas um evento sinistro está no horizonte. Ou seja, basicamente o que ele está nos dizendo é o seguinte: quando você lê o livro de Abacuque, você pega aqui os 3 capítulos de Abacuque, você lê detalhadamente esses 3 capítulos, você vai ver que não há menções nesses 3 capítulos de Judá sendo invadida por Nabucodonosor, o que sugere que o livro de Abacuque foi escrito antes da invasão. A primeira invasão ela acontece ali em 605. Então, o que nos sugere é que este livro ele é anterior à primeira invasão babilônica. Então, Abacuque ele é um profeta antes de 605. Tá? Esse livro foi escrito antes de 605, nós não temos muitos detalhes para estabelecer a datação dele, mas possivelmente foi antes disso, porque nós não temos detalhes dentro do livro sobre a invasão de Nabucodonosor. Então isso já nos sugere que ele é um livro anterior a 605. Então, neste passo aqui, que é a datação do livro, você faz uma leitura criteriosa do livro bíblico e você vai perceber aqui o contexto histórico em que o profeta está escrevendo. Algumas obras podem ajudar você bastante nesse sentido. Por exemplo, uma obra como essa daqui, ó, que é uma obra de introdução à Bíblia hebraica, que é do William Laser, junto com alguns outros autores aqui. Então, nestas obras, geralmente eles fazem introduções aos livros bíblicos e eles discutem ali pontos relacionados à datação do livro. Então, sobre Abacuque, aqui acontece a mesma coisa. Deixe-me demonstrar para vocês aqui. Aqui ele vai falar sobre Abacuque. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Opa. Tá. Me esqueci a página aqui. Deixa eu pegar aqui que vai ser mais rápido que eu ficar procurando. Aqui. 339. Então, se eu pegar essa obra aqui, por exemplo, na página 339, no final desse vídeo, inclusive, eu vou indicar algumas obras para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, você vai ver que ele vai abordar Abacuque, ó. Eu até tenho aqui toda grifada, ó. Ok? Então, aqui, ó, ele já vai fazer uma introdução, vai falar sobre Abacuque, vai falar sobre a mensagem de Abacuque, que é algo que nós vamos falar mais para frente, vai falar sobre o contexto histórico. Então, essas obras aqui, elas auxiliam vocês a fazerem essa parte da exegese. Lembrando, nunca pegue uma obra só, nunca fique com a opinião de um autor só, sempre pesquise mais autores para você entender. Então, essa é uma obra, no final desse vídeo eu vou indicar para você mais algumas obras sobre o livro de Abacuque, tá certo? Bom, vamos avançar. Então, nessa parte aqui sobre a datação, você vai tentar, dentro do livro aqui,
pegar elementos dentro do livro que mencionem o contexto histórico para você entender em que época o livro está situado, e para isso você vai precisar de comentários que falem do contexto histórico para você datar, tá? Então, por exemplo, achados arqueológicos também ajudam. Aí nós temos este material aí, tá? Que são textos ali por volta de 598 que vão falar aí de Nabucodonosor tomando Jerusalém, das conquistas de Nabucodonosor aí, ok? Isso aqui seria a parte de estrutura do livro que nós vamos falar mais para frente. Bom, obras que eu recomendaria para vocês inicialmente. Esta obra aqui, que é a obra que eu acabei de demonstrar para vocês. Esta obra aqui do Bruce Waltke. Esta obra Merece Confiança, o Antigo Testamento. E esta obra aqui. Se você tiver condições de adquirir, inclusive eu tenho PDF, se quiserem entrar em contato comigo, podem entrar em contato comigo nos comentários e eu passo a obra em PDF para vocês. Essas duas obras, mas se você puder adquirir impresso, seria muito bom. Essa obra aqui do Gleason e essa aqui do William Lazor, ok? Gleason Archer e William Lazor. Essas duas obras aqui são fantásticas. E essas obras aqui, se você puder adquirir, eu tenho um vídeo no meu canal onde eu recomendo diversas obras. E ao decorrer que eu for fazendo esses vídeos aqui, eu vou indicando obras para você conseguir fazer a sua exegese, tá certo? Então, amigos, basicamente o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte. Então aí, para o que nós falamos, ok? Você identificar quem é o autor, você vai fazer uma leitura do livro para ver as vezes em que se menciona o autor. No caso de Abacuque, já começa mencionando, identifique o significado do nome do autor, encontre no livro, você precisa fazer a datação do livro, você vai ler o livro e tentar identificar elementos históricos dentro do livro que são mencionados. No caso de Abacuque, menciona-se Babilônia. Mas como aqui não se menciona já Babilônia conquistando o Egito ou Babilônia conquistando Judá, que é algo que aconteceu ali por volta de 605, então logo já se entende que esse livro é anterior a 605. Ele foi escrito alguns anos anteriormente à queda de Judá para os babilônicos, ok? Então já se entende isso. O próximo passo é você entender o propósito do autor. Qual era o propósito do autor? Em Abacuque é muito fácil de você perceber o propósito do autor, porque quando você começa a ler Abacuque, a primeira coisa que Abacuque faz é questionar a Deus. Ele vai chegar e vai questionar Deus. Até quando? Porque quando você estuda o contexto histórico, você vai ver que aqui o povo estava passando por algumas dificuldades sociais desde o período de Amós. O povo estava sendo oprimido pelos líderes da nação, estavam sendo explorados, entre outras questões envolvendo a idolatria e tudo mais. Estava havendo muita injustiça social, política no meio do povo. E aí Abacuque começa dizendo: Senhor, até quando os ímpios vai continuar havendo injustiça, os ímpios vão continuar oprimindo o teu povo? Aí Deus diz, na sequência, que a Babilônia viria contra o seu povo. E aí Abacuque se questiona mais ainda, mas Senhor, se eles são uma nação ímpia, como que o Senhor vai usar uma nação ímpia para castigar o teu povo? Não somos nós, porventura, melhor do que eles? Então, basicamente, o propósito do livro de Abacuque é levar para Deus as inquietações dos justos, das pessoas que estão sendo oprimidas, das pessoas que estão tristes, que estão passando por dificuldades dentro desse momento histórico. E ele vai ter uma resposta de Deus. Então, basicamente, qual seria o propósito do livro de Abacuque? Seria levar para Deus tanto as inquietações do profeta, quanto as dificuldades que o povo estava passando, né, clamando a Deus, questionando a Deus por uma resposta, por uma intervenção. E a intervenção de Deus é enviar a Babilônia sobre o povo. E mais tarde nós vamos, em outros vídeos, nós vamos falar com mais detalhes sobre isso quando nós for falar sobre a estrutura do livro. Então esse seria
os passos iniciais aí que nós tomaríamos, tá certo? Entender quem é o autor do livro, entender a datação do livro, no caso Abacuque, nós datamos ele de anterior a 605, então provavelmente Abacuque foi escrito por volta de 610, 609, nós não temos todos os detalhes para confirmar isso, mas provavelmente foi por essa data, visto que não é mencionado grandes conquistas da Babilônia ali, que é principalmente o Egito ali naquela época, que era uma forte potência. Provavelmente essa é a datação. Então Abacuque é o autor, o livro foi escrito por volta dessa data, e o tema do livro, o propósito do livro é levar as queixas de Abacuque, as indagações de Abacuque, apresentar as indagações de Abacuque e também os desafios que o povo estava enfrentando naquela época, tá certo? Até o nosso próximo vídeo. Até a próxima.